Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália da J3 Esquadrias. Eu trouxe hoje um vídeo aqui de dentro do escritório para falar de um assunto um pouquinho mais técnico para vocês, que seria sobre as medidas das esquadrias de alumínio para sua casa. Afinal, existe uma medida certa para as portas e janelas da sua casa? E a resposta é que sim, tá? Nós temos uma legislação, nós temos uma norma dentro de cada cidade, dentro de um plano diretor de cada cidade, que estabelece as medidas mínimas de ventilação para metragem quadrada de cada ambiente. Mas eu não vou entrar neste mérito aqui neste vídeo. Este é um assunto para ser tratado diretamente com o seu engenheiro, o seu arquiteto, o seu responsável de obra. Meu objetivo com este vídeo é trazer as medidas mais comuns, aquelas que nós chamamos de medida padrão para as esquadrias de alumínio, tá certo? Eu vou deixar rodando aqui do lado uma foto do modelo que eu estou me referindo e qual é a medida mais comum para esse modelo. Para portas de entrada do modelo de lambril, uma medida comum seria a largura 1 e altura 2,10. Essa medida possibilita que você entre com móveis, com objetos grandes, com mobílias dentro da sua casa sem nenhuma dificuldade, e da mesma forma fica uma porta com um design imponente. Para as janelas de cozinha e de sala, uma medida padrão e suficiente já seria a largura 1,50 e a altura 1,50 por 1. E aí o modelo ele pode variar de 2 folhas, de 3 folhas, de 4 folhas. Lembrando que essas são as medidas padrão. Você pode, claro, fazer esquadrias maiores do que isso, a depender do tamanho do seu ambiente. A importância é que o seu ambiente ventile o suficiente, tá? Então, para janelas de cozinha e janelas de sala, 1,50 por 1 já é uma medida suficiente para ambientes de tamanho padrão. Como janelas de banheiro, vai depender muito do tamanho do banheiro, mas, de modo geral, a medida padrão para a janela de banheiro é o tamanho 60 por 60, nesse formato quadradinho de maxiar. Ou janelas de dormitórios, sendo ela modelo só vidro ou modelo com veneziana, a medida mais comum é 1,50 de largura por 1 de altura. Assim como sala e cozinha, essa medida também se aplica aos quartos, 1,50 por 1. E da mesma forma, se os seus quartos forem com portas e não com janelas, a gente pode manter a largura 1,50, porém a altura 2,10. Então, para portas de dormitórios que são instaladas no lugar das janelas, nós podemos manter a medida 1,50 por 2,10. Falando um pouquinho então de portas para áreas internas, banheiros, por exemplo, se você tem intenção de colocar portas de alumínio nos ambientes internos, a medida 70 por 2,10 costuma ser suficiente para medidas de banheiro. Nós não estamos falando aqui de banheiros adaptados, tá? Nós estamos falando de banheiros comuns com as medidas de padrão. Então 70 por 2,10 já é uma medida suficiente para o dia a dia para banheiros. Para os dormitórios, sempre optem por um tamanho um pouco maior, no formato 80 de largura por 2,10 de altura, para vocês terem aí uma mobilidade um pouco melhor nos dormitórios. Para os demais ambientes, portas de acesso lateral, portas de corredor, portas de depósito, portas de despensa, da mesma forma que os dormitórios, a medida 80 de largura por 2,10 de altura é uma medida suficiente para o ambiente de tamanho padrão. Para portas de sala, portas de área gourmet, normalmente que dividem os ambientes integrado, são umas portas um pouco maiores, um pouco mais imponentes, do modelo um pouquinho maior. Nós costumamos instalar elas com mínimo 2 de largura, 2,10 de altura, para que você tenha aí um visual, um design interessante e uma boa abertura e ventilação, tá?
Então, o mais importante é sempre isso, é prezar pela ventilação do seu ambiente. Se você tem ambientes muito grandes, você pode optar por esquadrias de vãos maiores ou por uma maior quantidade de esquadrias no ambiente, tá certo? Lembrando então que isso vai depender de cada projeto, mas para uma casa de tamanho médio, de ambientes com tamanho comum, essas são as medidas mais utilizadas, onde você consegue ter uma boa ventilação, consegue ter uma boa mobilidade dentro da casa também, tá bom? Esse foi um vídeo curto, foi um vídeo rápido, um vídeo explicativo, simples, mas que talvez possa te ajudar aí a tomar algumas decisões importantes na sua residência e na sua obra. Espero ter ajudado de alguma forma. Não deixe de acompanhar nossos outros vídeos. Seja um seguidor do nosso canal, curta e compartilha, que isso nos ajuda demais a levar a informação mais adiante. E até o próximo vídeo.